Fala, mamães, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo com a minha aluna Paloma. A gente está aqui para contar um pouquinho mais da nossa história de relação ao treino, como é que é a nossa rotina aí, né, para a gente poder manter os treinos e a mãe continuar on, não é isso? Exatamente. Eu sou a Paloma, sou médica, anestesista. Eu não tenho uma rotina, então eu tenho um horário super conturbado, entre as 7, não tenho hora para ir embora do hospital. Sou mãe da Lorena, é uma neném de 10 meses, é muito boazinha e que, graças à minha rede de apoio, eu consigo fazer as aulas com o Fernando. Então a Paloma tem um histórico, vou chamar assim de atleta, né? Jogava futsal. Também tem a questão, ela tinha, né, um período de treino regular, até aqueles treinos intervalados, né, de alta intensidade. Então o histórico esportivo dela é muito bom. E num período ficou, vamos dizer, inativa, né? E foi aí que a gente se encontrou antes de período gestacional, antes de ter passar por gestação, né? Então foi nesse período, né, que a gente começou a trabalhar junto. Chegamos a realizar até treinos de corridas em algumas épocas, né? Sim, E aí veio o período gestacional. Na faculdade eu fazia futsal 2 vezes por semana e jogava os campeonatos de finais de semana. Então, teoricamente, eu já tinha uma rotina de treino, fazia academia quando dava para auxiliar no futsal. E depois eu comecei a trabalhar e aí ia para academia frequentemente. Conseguia me adaptar direitinho antes de ser mãe. O meu namorado, na época noivo, marido, enfim, também gosta de academia, o que ajuda na minha rotina, então a gente ia junto, treinava. Então a gente tinha uma disciplina legal, a alimentação que não era muito ok, mas por causa do hospital, né? Não tem como manter uma dieta regrada, enfim, com a loucura do trabalho, mas a gente tentava manter os exercícios em dia. A gente conversando e ela gritando aqui do lado também é normal. Depois eu engravidei e aí minha gestação foi conturbada, porque eu fiquei muito enjoada, mas conseguia treinar, o Fernando adaptava todos os treinos para que eu conseguisse fazer, dava mais cansaço, mas eu me esforçava para fazer todas as rotinas direitinho de treino. Aí depois que a minha filha nasceu, que as coisas mudaram um pouquinho, mas aí acho que ele vai chegar nesse assunto agora. Então, uma das grandes vantagens que tem desse período gestacional, né, eu diria que é o momento pós-parto. Né? Algumas de vocês comentam muito sobre a questão da diástase, a volta aos treinos, né? Porque entra naquele processo, todo descondicionado, não sobe um lance de escada, fica ofegante. Então, eu diria que é uma vantagem treinar nesse período, mesmo que a gente tenha que ajustar. O trabalho, assim, em Capalão, a gente aproveitou muito bem o período gestacional. Sim, Né? Então, com eu acho certeza. que isso foi uma vantagem. E também a volta, eu já sei, né, que todas as mães elas querem voltar o quanto antes, assim, pro treino e até, né, cada vez eu acho que é mais rápido. Mas o período que você voltou, eu considero que foi super bom, né? E voltou bem, né? Então é lógico que volta sofrendo um pouco mais, né, nos treinos, mas a volta acaba sendo mais rápida do que se você não tivesse treinado nesse período. Acho que isso é uma das grandes vantagens de manter o período gestacional também treinando. E, Paloma, como é que hoje em dia, né, aí com a sua baixinha, conta aí para eles como é que a gente treina hoje em dia, o local, como é que a gente faz, né, como é que é essa logística de se encaixar com a Lorena? É uma loucura. Na verdade, eu só consigo treinar porque eu tenho uma rede de apoio, senão eu não ia conseguir fazer nenhuma atividade física. E porque o Fernando dá as aulas em casa. Então a gente montou uma estrutura, a gente tem peso, tem barra, tem uma esteira, tem uma bike. Então, assim, ele consegue fazer uma academia aqui em casa, né? Um treino muito legal, se programar pra gente. E ele vem até aqui e minha mãe consegue ficar com a neném enquanto a gente faz os treinos. Então, a rede de apoio é fundamental e o professor também. Isso que é interessante, né? Porque criou uma estrutura, a realidade, então o espaço que a gente utiliza, para vocês terem uma ideia, a gente treina na sala da Casa da Paloma, então a gente monta, né, para criar a resistência, né? Eles têm essa condição de treinar exercícios resistidos aqui mesmo, né? Então não fica assim só exercícios livres. Então dá para treinar com a intensidade, com os materiais que eles têm, e a gente consegue programar as evoluções, porque assim, muito exercício livre, chega uma hora que a pessoa entra num condicionamento que não evolui mais porque não tem uma sobrecarga, né? Mesmo que troque métodos, utilize, né, outras variáveis de treino, mas aqui a gente tem os materiais para conseguir essa progressão, né? Acho que é interessante também isso e adequado ao espaço que tem. Aí, para minha alegria, esse ano chegou eles já tinham uma bike, né? Então também proporciona os estímulos aeróbios e a esteira veio
agregar aí, né, Paloma? Veio num bom horário aí, num momento. E aí a gente começou a utilizar mais também treinos que a gente chama híbridos. Então ela tem condições de fazer o exercício resistido e também os estímulos aeróbicos na semana dela aí. O que eu acho legal também é que ele consegue fazer o treino à nossa cara. Então, por exemplo, como eu fico com a neném no colo, eu tenho um problema de posicionamento porque ela tá pesada, então eu ajusto com a coluna. Agora ela tá começando a andar, então eu fico bastante agachada, segurando as mãozinhas dela. Eu tenho muita dor nas costas depois que eu comecei dessa fase dela. Então, ele consegue ajustar os exercícios para que eu não tenha lesão de coluna, lesão de joelho, que eu já tinha prévio. Então, é um treino que é a minha cara. Eu acho que isso é o mais importante. É a minha cara e que eu consiga fazer, apesar de tudo que a gente vive e a loucura que a gente está vivendo. Então, é muito legal. Acho que é isso, pessoal. A gente quis passar um pouquinho da rotina da Paloma, como é que ela permanece sendo de maneira on, né? Como é que a mãe tá on. Quer deixar alguma mensagem para as mamães aqui do Mãe Tá On? Alguma coisa que você queira falar mais? Dá uma chance, né, para voltar a fazer exercício físico, atividade. Eu sei que é difícil, que nossa vida muda muito, né? A gente vive em base em função dos nossos filhos, né, do seu filho. Mas a gente também tem que se priorizar, porque se a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar deles. Então, é muito importante você dar uma chance para a sua saúde também. Sempre conversar com o seu professor, porque ele vai fazer de tudo para que você consiga se adaptar à sua rotina, aos treinos, com as suas limitações e tudo mais. E, na verdade, vocês são uma equipe. Não adianta nada ele passar os treinos e você não fazer os exercícios, ou, né, você fazer tudo errado, enfim. Então, é uma equipe, com o companheirismo um do outro, as coisas funcionam e dão certo. Então, mamãe, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Um beijo aí para todas. Até a próxima. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Clique no link da bio e entre agora para a consultoria de treinamento A Mãe Tá On.